Olá pessoal, estou aqui para nós retomarmos a nossa leitura do livro do Mário Sérgio Cortella, Qual é a Tua Obra? Nós já iniciamos, né? Eu expliquei no primeiro vídeo qual era o meu propósito com esse canal e já fiz uma leitura e comentários sobre o prefácio e a primeira parte do livro. Hoje nós vamos iniciar os capítulos. O livro é dividido em 3 tópicos, como consta aqui na capa. Olha, gestão, liderança e ética. Vamos começar pelo primeiro capítulo de gestão. Vamos lá? Alguém já conhece esse livro? Alguém já leu? O que achou? Quiser comentar, trazer o seu ponto de vista, a sua perspectiva, será muito bem-vindo, ok? Nós vamos começar aqui. O primeiro capítulo se intitula Em Busca de Sentido. Enxergar um significado maior na vida aproxima o tema da espiritualidade do mundo do trabalho. Com toda certeza, né? Você ter um propósito a tudo que você faz. Quando na espiritualidade se fala de propósito, as pessoas pensam em coisas grandiosas, né? Grandes transformações na vida. Eu sou pobre hoje, amanhã serei milionária, ou ao contrário, né? A pessoa perde tudo. Não é assim. Você não precisa ser nenhum nem o outro. As transformações, elas são diárias, corriqueiras, cotidianas. A cada minuto você está se transformando. Se você está aqui me ouvindo, me assistindo, querendo aprender mais sobre esse tema aqui que o Cortella traz, você está se transformando. Ninguém passa por momentos de leitura sem crescer. Olha aí o lema do meu canal. Vamos ler então? Ultimamente, tem se falado em empresa espiritualizada, líder espiritualizado. Ele fala um pouco de empresa, mas isso não é só para empresa, tá? Nós vamos adaptar essa temática, ok? A crescente frequência com que esses termos têm adentrado no universo corporativo pode ser interpretada como um indício de que uma busca por um novo modo de vida e convivência está em curso. É um sinal que às vezes é positivo, outras vezes não, porque se pode cair numa dimensão esotérica que é perigosa, entendeu? Espiritualidade e esoterismo são coisas diferentes, não é verdade? A gente não está aqui para criticar e nem beneficiar nenhum nem o outro. Nós vamos apenas fazer comentários e procurar o nosso melhor caminho, certo? Mas a espiritualidade no mundo do trabalho é necessária em todo lugar. O que é a espiritualidade? É a sua capacidade de olhar que as coisas não são um fim em si mesmas, que existem razões mais importantes do que o imediato, que aquilo que você faz, por exemplo, tem um sentido, um significado, não só para você, né? Mas para todos no seu entorno e ainda vai muito além. Que a noção de humanidade é uma coisa mais coletiva, na qual se tem a ideia de pertencimento e que, portanto, o líder espiritualizado, mais do que aquele que fica fazendo meditações e orações, é aquele capaz de olhar o outro como o outro, de inspirar, de elevar a obra, em vez de simplesmente rebaixar as pessoas. Não vou parar o vídeo, mas estou precisando de água. O tempo tá seco aqui, como é que tá aí com vocês? Aqui tá seco. Olha que importante essa parte, né? Você ser uma pessoa, um líder espiritualizado, não necessariamente tem a ver com você ficar o tempo todo se dedicando a orações, meditações, pregando que as pessoas façam isso. Eu, como terapeuta vibracional, eu procuro motivar as pessoas a fazerem isso, mas não significa que isso vai te espiritualizar. Você pode ser espiritualizada sem fazer essas práticas. E você pode fazer essas práticas e não conseguir aprofundar a sua espiritualidade. Porque você está fazendo da boca para fora. Você não está interiorizando o que você está dizendo. Você fala para os outros, mas não aplica isso na sua vida diariamente, nas suas atitudes, no seu pensamento, na sua forma de ser. Tem um provérbio muito legal que fala: você é o que você diz, o que você pensa e como você age.
Porque não adianta nada, né? Você dizer uma coisa, pensar outra e agir de outra forma. Então, quando você consegue estabelecer uma conexão verdadeira em tudo isso, em todas essas formas, você realmente está encontrando um ponto de apoio, um ponto de equilíbrio, um ponto onde você vai conseguir seguir adiante. Vamos continuar? Então, essa espiritualidade é a capacidade de respeitar o outro como o outro e não como um estranho, e edificar em conjunto um sentido, como significado e direção que honre nossa vida. O líder espiritualizado, com alguma frequência, especialmente em alguns livros, aparece como alguém próximo a um místico. Isso é muito negativo, porque a mística, vez ou outra, deriva para o campo do fanatismo e deixa de ser radical. Só a mística, né, gente? Tudo que vai para o fanatismo, tudo que é exagerado, exacerbado, te faz mais mal do que bem. Tem que estar sempre se policiando para não cair nesse caminho, não é verdade? Nem sempre você pode acreditar em tudo que você ouve e vê. Você tem que ter um senso de criticidade. Você tem que saber onde você pode colocar as suas expectativas, as suas perspectivas, para daí seguir e traçar a sua caminhada, não é verdade? Ou isso é muito negativo, porque a mística, vez ou outra, deriva para o campo do fanatismo e deixa de ser radical, isto é, de ir até as raízes saindo da superfície, passando a ser sectária, desagregadora, o que é uma coisa deletéria. Não faz bem, né? O desejo por espiritualidade é um sinal de descontentamento muito grande com o rumo que muitas situações estão tomando, e por isso é uma grande queixa. Muitas vezes as pessoas optam, né, ou procuram se espiritualizar mais quando as coisas já estão num ponto que no fundo do poço. Isso é errado? Não, isso é correto. Né? É uma maneira que você tem, um objetivo que você encontra para poder se voltar para o que realmente importa, não é verdade? Mas você não precisa esperar chegar lá, nem queira. Né? Do jeito que você está, no ponto que você está, você já pode começar a traçar sua caminhada. A espiritualidade vem à tona quando você precisa refletir sobre si mesmo. A qualquer momento você pode fazer essa reflexão. Aliás, a espiritualidade é precedida pela angústia, muitas vezes, né? Quando você está naquela inquietude, você começa a perceber que a espiritualidade vem de dentro para fora, não é verdade? De uma maneira geral, a angústia é um sentimento sem objeto. Quando você fica triste, é por alguma coisa. Quando você está alegre, é por algum motivo. A angústia se sente e não se identifica o objeto. Nossa, profundo isso, né, gente? Você se levanta e não sei o que está acontecendo, estou com uma coisa, um aperto aqui no peito. É uma sensação de vazio interior. Quem chega nessa situação realmente encontra uma maneira muito mais rápida de voltar, né? Voltar, se libertar desse vazio por meio de uma espiritualidade mais desenvolvida. Isso não tem nada a ver com religião. Não defendo nenhuma religião porque nem tenho nenhuma. Se alguém vê as minhas publicações em alguma outra rede, vai observar que eu tenho um apreço muito grande pelo Espiritismo, por Allan Kardec. Mas eu não sou espírita mais, eu já frequentei, mas depois de muito estudo, eu resolvi dedicar a minha vida agora à espiritualidade como um todo. Um pouquinho de cada coisa. Vindo de Deus, para mim, tá valendo, né? Martin Heidegger, grande filósofo alemão do século XX, dizia que a angústia é a sensação do nada. E ela é positiva num ponto, pois o nada é a possibilidade plena. Nossa, isso é muito maravilhoso. Quando se pode sentir o nada, todas as opções se apresentam e todos os horizontes são possíveis. Você já não tem mais nada a perder, né? É um jogo que fazemos em filosofia,
mas que tem um fundo forte de reflexão, na medida em que na prática você está dizendo o seguinte: a espiritualidade é a resposta a um desejo forte de a vida ter sentido, de ela não se esgotar nem naquele momento, nem naquele trabalho. Ora, há certo exagero na postura que não identifica no trabalho qualquer forma de prazer. Ao contrário, a noção de prazer não é só a fruição imediata, mas é a de sentir-se bem no lugar. E são milhares e milhares de pessoas que se sentem bem fazendo o que fazem. Nos hospitais, nas fábricas, nas redações, nas escolas. Nós, inclusive, temos o hábito de, quando alguém sai de casa, dizer bom trabalho, como se fosse bom passeio, como uma forma de comunicação. Você faz isso? Eu faço, para todos na família. E fazia para mim também quando eu saía para trabalhar, e faço agora, antes de eu começar os meus trabalhos aqui dentro da minha casa, porque eu trabalho online. Vamos lá. Claro, nenhum de nós deixa de ser, ou melhor, deixa de ter dissabores em relação ao cotidiano, mas a causa não é o trabalho em si. A questão é que as grandes metrópoles vêm hoje, de fato, furtando muito tempo da vida cotidiana das pessoas. Isso é fato, né? Mas eu sou do interior. E mesmo aqui no interior, uma cidade pequena do interior de São Paulo, e mesmo aqui, a gente sente, né, que a nossa energia é muito sugada durante o dia, durante todos os dias, em todos os movimentos, seja de trabalho, de lazer ou de uma atividade qualquer, né? A gente tem sim se deixado sugar muito pela densidade promovida da sociedade de um modo geral, principalmente se você ficar acompanhando muito noticiário, tá? Sem criticidade, fica assistindo por assistir, não perde uma notícia, seja da TV ou da internet. Cuidado com isso, né? Vamos continuar. Não pelo número de horas que você passa no trabalho, mas especialmente porque o deslocamento nas grandes cidades para se trabalhar, como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, por exemplo, toma 2, 3 horas no mínimo do seu dia, apenas para se chegar ao local do trabalho. Esse é um fator assim extremamente grave, né? Quantas pessoas se estressam, quantas pessoas se envolvem em situações que promovem um mal-estar corriqueiro por conta dessa dificuldade de deslocamento, não é verdade? Esse número de horas se agrega à ideia de que você está trabalhando. Nós não teríamos a mesma percepção se fôssemos à praia, ou a um show, ou ao cinema. Olha o que é o mental, né? Se é para passear, você não sente tanto, mas para trabalhar, isso faz parte da sua jornada e você incorpora isso como se fosse um problema do seu trabalho. Isso é bom? Será? Óbvio que não, né? Aliás, a própria legislação trabalhista considera que o seu deslocamento em direção ao posto de trabalho, assim como o retorno, fazem parte do trajeto de trabalho. Não é pago como hora extra, mas é trajeto de trabalho para efeito de acidente, de ocorrência e assim por diante. Em relação ao mundo do trabalho, eu não tenho nenhuma visão catastrofista, nem uma visão triunfalista. Acredito que nós estamos hoje com uma crise no conjunto da vida social, do qual o trabalho é apenas um pedaço. Mas não é só o trabalho, a família também. O modo como se lida com os meios de comunicação, acabei de falar. A relação entre as gerações, a própria escola. E eu teria muito para falar para vocês sobre escola. Eu trabalhei 26 anos da minha vida na escola. Me aposentei lá. A gente chega numa conversa qualquer hora. Então, nós estamos em um momento de transição, de turbulência muito forte em relação aos valores. Dessa forma, insisto, o mundo do trabalho é um mundo no qual também cabe a alegria, a fruição. Temos carência profunda e necessidade urgente de a vida ser muito mais a realização de uma obra do que de um fardo que se carrega no dia a dia. Excelente lição nesse primeiro capítulo, né? Já acabamos.